Este é o podcast Reinventando a Vida. Aqui falamos das relações humanas, das dores que viver impõe e de como cada um vai encontrando o seu modo de lidar com elas. No episódio de hoje, eu recebo a médica radiologista doutora Linei Urban, da Clínica DAP, aqui em Curitiba. Ela também é vice-presidente da Sociedade de Radiologia do Paraná e diretora cultural do Colégio Brasileiro de Radiologia. A radiologia ela tem um papel fundamental na medicina, porque muitas vezes é através das imagens que conseguimos perceber aquilo que ainda não dói, aquilo que ainda não apareceu como sintoma, entende? É nesse olhar atento que muitos diagnósticos começam e onde a descoberta precoce pode fazer toda a diferença. Então hoje nós vamos conversar sobre prevenção, nódulos, diagnóstico precoce e também sobre a experiência emocional desses profissionais que muitas vezes vivem quando precisam realizar exames mais invasivos, como a punção para biópsia, sabe? Doutora Linei, seja muito bem-vinda aqui no podcast Reinventando a Vida. É um prazer enorme receber você. Olá a todos, é um prazer, Linda, estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante. E para a gente começar a conversar sobre esse teu trabalho tão importante, depois eu conto melhor, que eu passei por isso também, radiologia e diagnóstico precoce. Eu gostaria que você comentasse com a gente sobre assim, a importância, o papel da radiologia na medicina hoje, principalmente na identificação precoce de alterações que não apresentam sintomas, que são silenciosas. Essa primeira pergunta que você nos trouxe, eu acho que é fundamental para a gente começar esse trabalho. Ai, que bom. Porque quando a gente fala de radiologia mamária, a gente fala de um tema que para as mulheres é muito caro. A gente fala principalmente que o objetivo nosso é o rastreamento do câncer de mama. O câncer de mama ainda, Linda, é o tumor mais frequente entre as mulheres e no Brasil ainda é a maior causa de morte entre as mulheres por tumor. Porque em diversos países, fora o Brasil, o câncer de mama, a mortalidade está reduzindo. O câncer de mama é quase uma doença potencialmente curável. Qual que é o detalhe que faz você estar aqui na situação do Brasil, onde a gente não conseguiu reduzir ainda a mortalidade? Ou, por exemplo, você fazer o diagnóstico nos Estados Unidos, onde eles têm programa de rastreamento e a mortalidade já reduziu 40%. Esse é o ponto. A diferença é que para você tornar o câncer de mama uma doença quase curável, 95% de cura, é fazer o diagnóstico precoce. Isso significa detecção de lesão abaixo de 1 centímetro. Isso significa, Linda, que eu tenho que detectar o tumor antes que eu sinta ele clinicamente. Então é aquela mulher saudável, que não tem sintoma nenhum de lesão de mama e que vai fazer, a partir dos 40 anos, o seu exame de mamografia anual. E que no exame de mamografia é detectada uma lesãozinha e se ele for abaixo de 1 centímetro, a chance de cura é 95%. É uma chance muito alta. Mas para isso as nossas mulheres precisam realizar os exames. Por que eu te falo isso, Linda? Porque no Brasil, por exemplo, para você conseguir colocar em prática isso e você transformar o câncer de mama numa doença potencialmente curável, você tem que fazer isso. No Brasil, menos de 30% das nossas mulheres fazem o exame de mamografia anual a partir dos 40. Acesso, Linei? Duas coisas. Claro que em certas regiões é por não ter acesso. A gente está falando aqui do Brasil como um todo. Então pode ser, por exemplo, na Amazônia, as mulheres para conseguir fazer uma mamografia, elas têm que se deslocar de barco até chegar no interior, podem ter que se deslocar. Mas quando a gente fala em Curitiba, por exemplo, isso não existe. Em Curitiba tem acesso, a pessoa vai até o posto de saúde, faz a sua mamografia, ou quem tem e utiliza a rede privada, qualquer consulta que ela vá, ela pode pedir para o médico fazer a solicitação da mamografia. Ou, claro, ter o seu ginecologista, porque ela precisa ter o seu mastologista, e fazer esse exame de forma regular. Se nós mulheres soubermos que isso é um direito nosso, nós podemos mudar essa realidade. Então eu acho que por isso que é fundamental o papel da radiologia, que faz e que
faz esses exames para poder detectar precocemente e o papel das mulheres saberem disso e procurar o seu direito de fazer o exame a partir dos 40 anos de forma anual. Observando o corpo, o autocuidado e principalmente você me faz pensar em algo, sabe, que eu quero dividir com vocês. Saber que a vida não tem garantias. Há um risco e estamos vivendo, e viver implica correr riscos, e nós somos finitos, e levar isso em conta possibilita esse cuidado, esse autocuidado. Exatamente, exatamente. E você sabe que a gente não falou do segundo ponto. O primeiro é que algumas mulheres têm um pouco de dificuldade, e às vezes no sistema único também, mas muitas, linda, têm medo. Medo de fazer o exame porque dói, medo de ter um diagnóstico e com isso nega. Até quando está sentindo alguma coisa, prefere esquecer, não conta para ninguém. Algumas não contam, é verdade. Porque o medo impede. Mas eu acho que quando a gente tem o conhecimento, isso ajuda a gente a superar os medos que a gente tem. Então o que é o conhecimento? O conhecimento é que se eu detectar uma lesãozinha precoce, eu vou está me ajudando, eu vou proporcionar cura para mim. E a vida dela é o que mais importa. Ela tem que parar, deixar de cuidar dos filhos, deixar de cuidar da família inteira e cuidar dela, que é a coisa mais importante que tem, para ela poder estar bem e cuidar dos demais, né? E de todas as pessoas que dependem dela. Claro, esses exames radiológicos, né? É vasto as áreas ali, né? Dividida. A tua área, queria que você contasse pra gente a tua área de atuação. Minha área de atuação é radiologia mamária, então veja que a gente começa na mamografia, que é o exame mais básico de todos. Aquele que toda mulher tem que fazer porque a gente quer pegar a lesãozinha mais inicial, sim, que é a calcificação ou o nódulo, que é a coisinha mais inicial de todos. Mas também entra ultrassom de mama, para aquelas mulheres que têm a mama densa, com bastante tecido mamário, ressonância de mama, para um outro grupo de pacientes que tem alto risco de câncer de mama ou que precisa visualizar melhor alguma alteração que a gente tenha visto. Também entra na parte de biópsia, né? Desde aquelas biópsias que começamos, que tira só um fragmentinho, hoje a gente já tem algumas que a gente entra, tira a lesão inteira. A biópsia implica um maior medo, você percebe que a ansiedade e a tensão, o medo aumenta frente a esse exame, a biópsia, porque implica uma punção, agulha, é mais invasivo o exame. Linda, eu acho que são dois momentos diferentes. Quando a pessoa chega para fazer, por exemplo, um exame de mamografia, sempre dentro, eu trabalho numa clínica radiológica que oferece todos os exames. Os setores que as pacientes chegam mais ansiosas, que a gente faz treinamento sistemático para que todos deem o acolhimento, é a parte da mama. Porque para a mulher a mama é uma peça importante, né? Então quando você vai fazer um exame de mamografia, a paciente chega com medo daquele diagnóstico e com a possibilidade que tem alguma coisa, mas uma possibilidade muito pequena. Então é claro que ela está ansiosa e a gente precisa dar o acolhimento para que ela fique tranquila e para que o exame seja feito de forma adequada, ela estando relaxada, é muito mais tranquilo. No momento da biópsia, o medo é muito maior, porque ela já passou pelos exames iniciais, já detectou que tem uma alteração, então a chance de ser alguma coisa é muito maior na cabeça, né, ali no pensamento dela. Ela não foi liberada a partir da mamografia, ou da eco, ou do ultrassom. Ela foi para uma punção para biópsia, para analisar o material. Exatamente, então ela já sabe que a chance dela ter alguma coisa é muito maior. Então, naquele momento, eu digo que desde que ela recebe aquele resultado e o médico diz, olha, vai ter que fazer uma biópsia, começa a passar tudo, né? A vida, assim, a experiência que ela já teve de outros pacientes com câncer de mama, que a avó teve quando há 30 anos atrás ela traz aquilo para ela hoje como se fosse hoje. Ou então ela pensa nos filhos que ela vai ter que cuidar, ou então a pior coisa que faz. Vai na internet e coloca assim, deu um exame alterado, ou como é o procedimento de biópsia. Por que eu digo que é a pior coisa? Porque habitualmente na internet tem muitas coisas, é claro que tem muitas coisas esclarecedoras, mas tem muitas notícias sensacionalistas que colocam medo. Também. Exatamente. E pode não ser o que ela está passando. E aí aquilo gera uma ansiedade muito grande.
Muito importante que você está falando, e é importante a gente levar isso em conta, porque assim, a singularidade foi com a tua avó, pode não ser com você. Foi com a tua amiga, com a tua vizinha, alguém que, prima da tua amiga, prima, né, cunhada da tua irmã, não importa. É você, é a tua história, a tua singularidade que o profissional de saúde vai levar em conta e vai encaminhar ali, aquele processo exclusivo para aquela pessoa, não é mesmo? Com certeza. E dentro de mama é a especialidade onde as coisas são mais personalizadas. Então, assim, tanto o rastreamento, ou seja, pessoas assintomáticas, para a gente ver se tem alguma coisa ou não, a gente faz um rastreamento totalmente personalizado. Ou seja, o exame que ela precisa para aquela paciente, quanto o tratamento, muito mais. É, assim, é uma gama que não tem como ela ir na internet e ela não vai pegar a informação correta. Então, assim, não façam isso. Hoje está impossível impedir esse processo, né, de investigação, de tentar uma informação. Mas eu tenho uma coisa, se você realmente assim, não, eu não vou ficar esperando para chegar até lá e saber, eu preciso saber antes essa informação, sim, então eu quero procurar na internet. Então vamos dar um caminho para que ela faça isso de forma mais correta? De forma? Isso, ótimo. Procure naqueles lugares aonde você sabe que a informação vai ser confiável. Aonde que pode ser? Entre nos sites das sociedades médicas, no site da Sociedade Brasileira de Mastologia, tem informações excelentes sobre, sobre diagnóstico, sobre os tipos de exames. No site do Colégio Brasileiro de Radiologia, tem os lugares que fazem parte. Vamos deixar aqui na legenda, não é, Marcela? Vamos deixar aqui essas informações, depois você nos passa, nós vamos divulgar. Já que nós vamos buscar informação, vamos nos lugares confiáveis. Eu acho que essa é a coisa certa. Ótimo. Você sabe que você falando, eu gostaria de falar aqui, trocar, dividir com vocês, com você, Nenê, que nós nos conhecemos e já entramos numa sintonia, não é mesmo? Então, assim, eu passei por isso, né? Fiz mamografia, tudo normal, ecografia, tá. Aí a minha médica, a minha gineco, disse, daqui 6 meses, faça uma ressonância. E eu pensei, vou fazer já, não precisa deixar essa obrigação para depois. Como eu estou fazendo os exames de rotina, já vou fazer essa ressonância. E aí apareceu o nódulo, e aí entrei em contato com o Dr. Cícero, teu marido, e aí você entrou na minha vida para a biópsia. E o momento da biópsia é isso que eu gostaria de dividir aqui. Eu tomei uma decisão não fácil, né, mas de não sofrer com antecedência. Não vou sofrer, não vou me assustar, porque eu vou gastar energia à toa, porque a sensação que eu tinha de que não era nada sério. E até porque o doutor Cícero me disse, olha, se for, você nem vai fazer químio. É uma medicação, é tranquilo, é fácil, e a chance é 15%. Eu falei, não, então não vai ser nada. E fui muito decidida. E naquele momento de espera para a biópsia com você, tinha várias pessoas com pressão alterada, com pressão alta, e as moças atendendo e acalmando, e a minha estava baixa, olha, a minha pessoa estava com sono baixo. Mas olha só, vou ser bem franca aqui com vocês, depois da cirurgia, que não deu nada, que saiu a biópsia final, né, eu senti uma alegria tão grande com o resultado, que na verdade inconscientemente eu estava assim, com medo, angustiada, porque essa finitude, essa não garantia, essa fragilidade que nós temos frente ao adoecimento, assusta todos nós. Lidar com essa angústia e esse medo faz diferença, não é mesmo? Nossa, como faz? Se veja que você relatou aqui nesse relato da tua experiência uma coisa muito interessante. Que o conhecimento te trouxe algum material para você trabalhar com todo esse medo e essa ansiedade. Exato. Quando você teve a informação correta dele, que sabia qual era o teu caso, não me comparando. Exatamente, para o meu caso, qual é o percentual, o que vai acontecer no melhor cenário de não ser nada, ou no pior cenário, você pode trabalhar com isso e chegar muito mais tranquilo. Então, quando você foi no momento da biópsia, não é que seja um momento tranquilo, é um momento muito tenso, onde passa muita coisa na mente da pessoa, né, da mulher que está chegando para fazer biópsia. Mas você tinha coisas para você trabalhar, então veja como é importante o conhecimento correto. A segunda coisa, eu acho que a gente pode trazer aqui, como é importante o acolhimento em todas as horas, né, Linda? Eu tenho certeza que o acolhimento não é só no momento do procedimento, mas o acolhimento desde o momento que você chega, a pessoa que está na recepção, que faz, o momento da pessoa que está antes na salinha, sim, sabendo que aquilo é um momento difícil para você, que aquilo
que é importante você passar por aquilo, mas da melhor forma possível. E no momento da biópsia, que é claro, se você for fazer um procedimento de biópsia, não é uma coisa tranquila, mas também, por outro lado, não é nada exagerado, não estamos falando aqui, né, de uma coisa de extrema dor, porque às vezes você vai na internet e colocam lá, ontem eu tive uma paciente que chegou, doutora, vai ter anestesia no meu procedimento, porque afinal eu vi na internet que não tem anestesia. Nossa, ela chegou assustadíssima. Então, é muito importante todos esses caminhos para a gente chegar bem, né? O conhecimento e saber que, claro, você tendo pessoas ao teu lado que te ajudem, isso vai ser feito de uma forma melhor. Mas não é fácil, todos nós passamos por um momento desse e não saímos igual a gente começou, né? Exatamente. O grande esforço nosso deve ser em tentar sair melhor. Porque não é regra, né? Eu, como faço clínica, trabalho, recebo pessoas, assim, que se sentiram atropeladas por um diagnóstico, por um tratamento. E o quanto, acho que é um ponto importante a gente abordar, o quanto o emocional facilita ou complica um diagnóstico já ou um tratamento, não é mesmo? Nossa, linda, eu acho que são coisas que são importantes a gente compartilhar. E depende muito, o que eu vejo assim, porque são mais de 20 anos fazendo isso todos os dias e convivendo com tantas pessoas que passam nesse momento. Sim. E o que eu vejo, o que eu tiro para mim e assim, o que eu aprendi nesse tempo? Quando a gente nasce, uma já nasce mais ansiosa, outras pessoas menos ansiosas. Eu nasci um pouco mais. Eu sou ansiosa por natureza, então eu gosto de me antever pensamentos. Mas a ansiedade é só ruim? Mas então, sabe que o que eu vejo e talvez eu sempre tento trazer para as minhas pacientinhas isso, que é uma coisa que eu aprendi. Porque a gente tem que ir aprendendo quem é você e Sim. como você trabalhar isso dentro de você. Porque a ansiedade também é bom. A ansiedade boa é aquela que faz você antever algumas coisas. Mas aquela ruim que você... Né? Exato, mas aquela... Paralisa. Exatamente, a ansiedade ruim é aquela que você só pensa no pior. Só pensa no pior, eu vou fazer uma biópsia, vai dar mal, eu vou fazer a quimioterapia, eu vou perder meu cabelo e vou morrer. Sim. O pensamento da ansiosa, aquele pensamento vai ser assim. O que eu vejo? A mesma paciente vem com o mesmo quadro, com o mesmo tudo. É tão tranquilo você saber das possibilidades, você ter o conhecimento, mas você passar de forma tranquila. Porque o que eu vejo na prática é que o teu pensamento positivo... Né? Exatamente, o teu pensamento positivo que isso vai dar certo. Que ok, eu vou passar por isso, mas a grande chance é de dar benigno, eu preciso fazer. E você vir mais tranquilo é muito melhor. A coisa flui de forma mais tranquila. Então eu sempre digo, quando eu vejo as pacientes que estão sofrendo bastante, e que é o comum, porque não tem como, digo assim, olha, eu vou dizer para vocês, eu aprendi nesses 20 anos e vou dizer de carteirinha porque eu sou igual a você. Estou pensando nisso, mas... Veja que uma coisa de cada vez. Hoje é o dia de fazer a biópsia, vamos pensar que a gente colhe um material bom e que dê tudo certo. Amanhã é o dia do resultado e vai dar tudo certo também. E se for o pior, assim, o diagnóstico mais difícil, tem tratamento. Então, assim, vamos pensar com ansiedade boa, aquela ansiedade de antever, mas trabalhando com os dados do meu caso, da minha forma e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trabalhar. Todo mundo tem ansiedade, mas que seja um pouquinho mais ansiedade boa, né, Aline? Inê, eu queria abordar um tema com você dentro desse tópico que a gente está falando, da prevenção, do diagnóstico e do tratamento, que eu acho tão delicado. Eu tenho percebido pessoas, eu tenho recebido aqui no consultório, pessoas muito entristecidas, porque além de um diagnóstico de câncer, né, maligno, que tem que fazer um tratamento, que muitas vezes não é fácil, né? Alguns são, outros não, depende, como você falava há pouco. Existe a injunção da sociedade, do social, do familiar, de que você guarda mágoa, você tem muita raiva dentro de você, muita ingratidão, e rotulam e julgam e condenam essas pessoas como se elas tivessem construído esse câncer a partir de um afeto ruim, sabe? Você percebe isso? Nossa, Linda, como é importante você trazer isso, porque
a gente nota que muitas mulheres, além do peso, né, de terem esse diagnóstico, que não é fácil, que passa, vence, mas é um período difícil, Claro. ainda tem todo esse peso de ter que carregar uma culpa sobre isso. Sim. Meu Deus, é porque eu carregava isso, por isso que eu tive. Eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Não existe isso. Então, o câncer de mama, a gente já sabe hoje que ele é predominantemente genético, então 10% dos tumores são ligados à mutação de história familiar, ou seja, são famílias que têm tumores de câncer de mama, a gente já identifica qual é a mutação que leva, e os outros 90% de tumores, Linda, são esporádicos, que a gente chama, que não vêm dessas famílias com mutação, Sim. mas que também é uma alteração a nível celular que se desenvolve naquela mulher e que se manifesta. Então, não necessariamente genético. A sorte ou o azar, o acaso na vida. Exatamente. Estar vivo está sujeito a algumas coisas, não é? Exatamente. Então, você sabe que mesmo a pessoa não tendo isso, pode manifestar vários tipos de tumores, não tendo mutação genética, não tendo história familiar, pode manifestar. 90% dos tumores, as mulheres não têm nem histórico familiar. Então, aquela mulher que diz, eu não sinto nada, não tenho ninguém na família, por isso eu não vou fazer exames, está totalmente errado, porque em 90% dos casos dos tumores que a gente diagnostica são de pessoas assim. Mas tirar esse peso das pessoas acharem que desenvolveram o tumor porque tinha uma culpa grande, um trauma, isso é importantíssimo, né? Então, deixa uma mensagem aqui para os familiares, pessoas mais próximas, que estão próximas de alguém que está passando por esse diagnóstico, que vai envolver uma cirurgia, um tratamento, não é? O que você diria? Eu vou deixar uma mensagem muito importante. Vocês, familiares de quem tem uma paciente que está nessa condição, vocês não têm noção como o papel de vocês é importante. O papel de vocês é importante no apoio, para que ela consiga passar essa fase da melhor forma possível. Porque se ela estiver bem, se sentir apoiada pelos familiares, pelo marido, pelos filhos, isso é muito importante. Tudo flui melhor. Dá para dizer que potencializa o tratamento? Com certeza. Hoje a gente sabe que a imunidade é uma coisa importantíssima em todos os aspectos. Sim. Os tratamentos atuais agora, que a gente chama assim, a grande evolução do tratamento do câncer de mama é a imunoterapia. Sim. Imunoterapia é uma terapia-alvo que só atua no tumor, diferente da químio, né? A químio é o tratamento tradicional e que ainda é importante para todo mundo. E que é essa que faz perder o cabelo. Mas que ela age no tumor, mas também como efeito colateral, perde o cabelo, perde tudo de forma temporária. Ela ataca vários alvos. Exatamente, ela pega como um todo. Tá. Mas a parte boa, maravilhosa, é que ela trata o tumor e aquilo acabou. Tá. Agora, esses tratamentos atuais, que da a imunoterapia Isso. é uma terapia direcionada, só vai no tumor e atua estimulando a imunidade a estar ali junto. Então, se a mulher estiver bem, tiver certeza, confiança, isso ajuda, né? É mais um fator para que tudo passe melhor. Então, vocês, familiares, estejam juntos, estejam apoiando, incentivando, porque as mulheres precisam muito da ajuda de vocês, de verdade. Esse apoio começa na tua equipe, né? Eu passei pela tua equipe, eu vi como elas estão preparadas. Me fale dessa importância, porque algumas pessoas vão nos ouvir, não fazem parte da tua equipe, fazem de outras, né? Outras instituições, outros laboratórios, clínicas. Gostaria que você falasse dessa importância também do acolhimento da equipe médica, porque o que nós temos percebido? O ser humano está com pressa, né? Não tem tempo, parece que a gente está perdendo tempo para a vida, né? Atrás de uma produção, de um ganho material, perdendo esse lado mais humano. E o que dignifica uma pessoa é esse tratamento para outro ser semelhante. E a gente vê não só na classe médica, né, várias áreas, isso mudando. O paciente, a pessoa, o cliente, vira um número que tem que me dar lucro, que eu preciso ganhar com isso e eu não tenho tempo. Próximo, sabe? Sem levar em conta esse acolhimento, essa singularidade. Isso é muito triste na nossa atualidade. Você concorda, Linei? Linda, isso é muito triste mesmo. Eu acho que quando as pessoas fazem a vida e colocam, né, o aspecto monetário em primeiro lugar,
vem por trás essa sensação de vazio que as pessoas têm. Porque a vida da gente, eu tenho a impressão que qual é o sentido da vida? Acho que essa é a pergunta mais difícil da gente responder. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que todo dia eu levanto e tenho que trabalhar? É claro que eu tenho minhas contas para pagar, eu preciso disso também. Mas chega uma hora que você não quero mais fazer isso. Eu acho que quando você consegue ver sentido, e um sentido lindo, é você ajudar o próximo. É você tocar isso, você na ajuda do próximo, e tocar o próximo pode ser em qualquer serviço que você esteja fazendo. Sim. Por exemplo, na área que você escolheu. Exatamente. Por exemplo, se eu estou falando de uma clínica de diagnóstico por imagem, das pacientes que vão fazer um procedimento de mamografia, de biópsia, numa clínica de diagnóstico por imagem, veja que nós temos uma cadeia. Nós temos desde a pessoa que está recebendo o carro, até a pessoa que está fazendo a ficha antes dela entrar, sim, até a equipe técnica de enfermagem antes dela entrar para fazer o procedimento. Se cada pessoa dessa tem uma importância fundamental em ajudar, cada pessoa dessa tem que saber que quem está na frente dela é um ser humano que está sofrendo. Sim. É um ser humano que está passando por uma fase muito difícil e que tem todo um sofrimento e que ela precisa e pode ajudar. Se ela vir trabalhar pensando e sabendo dessa importância que ela tem, ela vai estar feliz. Se ela chegar em casa à noite e dizer, olha, eu atendi hoje 10 pacientes que iam fazer biópsia, dessas 10 eu consegui tirar um sorriso, diminuir um pouco daquele momento, eu tenho certeza que ela vai chegar em casa muito feliz. Então, para nós, Linda, está a importância de nós pegarmos essas pessoas e mostrar para elas como elas são importantes no contexto. Como a maneira como elas atuam no dia a dia mudam como a paciente vai enfrentar esse problema. Exato, dá força ou enfraquece. Exatamente, então assim, nós temos que mostrar que todas as pessoas que trabalham com pessoas, elas têm e cada interação tem um resultado e elas têm um papel fundamental. Então eu acho que mostrar isso e elas, quem está atendendo, quem está trabalhando com você na equipe, ter a noção dessa importância que ela tem e de por que aquela paciente está chegando ansiosa, de por que aquela paciente muitas vezes chega até agressiva, porque a forma dela manifestar a ansiedade dela é através da agressividade e que elas têm que acolher. Não tomar isso no pessoal, né? Exatamente, e que elas têm que acolher, porque é aquilo que a pessoa precisa. Você sabe que, falando de escolhas, né? Quero te ouvir sobre a tua escolha também. Às vezes, vamos pegar por uma enfermeira, um médico, alguém que trabalha na área de saúde nesse cuidado, às vezes querem só se aproximar, ver o sofrimento do outro, como se aquilo fosse impedi-lo de sofrer. Nem sempre é uma vocação para o cuidado, existem essas duas, que é a questão pulsional para a psicanálise. Mas eu entendo que a tua equipe tem um pouquinho a tua cara, eu percebi isso lá. Como que foi essa tua escolha na medicina para a radiologia, Linei? Olha, essa é uma história longa. Eu digo que eu não escolhi a medicina como primeira opção na minha vida, porque eu sou de uma cidade pequena, de uma cidade do interior, onde ninguém na minha família era médico. Aí, fiz toda a minha formação, meus pais super conservadores, e quando eu cheguei para terminei o segundo grau na minha cidade, e falei, eu quero estudar mais, eu quero continuar, porque eu adoro estudar. E meus pais conservadores falaram, tá, se você quer ir para uma cidade grande, para Curitiba, para fazer a faculdade, tá tudo bem, a gente vai dar esse apoio para você, mas você só pode fazer isso se você escolher um curso que vale a pena. Isso foi há 25 anos atrás. Você só pode fazer medicina. Então a medicina entrou para mim assim. Eles falaram, como não era uma imposição. Se eu quiser, a escolha é minha. Você quer ir, você vai, mas só se você aceitar fazer medicina. Mas eles desejaram, né? Teve um desejo que eles transmitiram aí, não teve? Eu tenho uma dúvida. Se o desejo era para que eu fizesse medicina ou um desejo pra diferente. Ficar em casa. Eles sabiam que eu não ia passar, então assim, eles dariam a oportunidade e era muito difícil, eu voltaria, porque a gente não pode julgar. Qual é o pai e a mãe que não querem que o filho fique por perto? Por perto, protegido, a ilusão da proteção. Exatamente. E nessa época, meu irmão, meu irmão mais velho já estava aqui em Curitiba, já fazia faculdade aqui. Ele já saiu, fez segundo grau fora e depois já estava fazendo veterinária aqui. Mas eu falei, tá bom, se essa é a condição para que vocês, para que eu vá estudar, se for medicina tá tudo certo. Então com isso eu fiz um semi-intensivo, aquele curso que tinha de julho até dezembro aqui. Fiquei aqui em Curitiba, só que eu
foco. Eu falei, se é isso que eu tenho, vamos lá. Adoro estudar. Nem questionou? Nem questionei. Estudei dia e noite, cheguei, fiz os 6 meses de cursinho e fiz o vestibular no final. Também não acreditando muito no meu potencial, porque eu falei, nossa, só 6 meses de cursinho, mas vou fazer o meu melhor, porque afinal é isso que eu estou fazendo agora. E passei na Federal. Não sei se eles ficaram felizes. Então, sabe sim, acho que você sabe. Não, hoje eles são. Na época eles ficaram tristes. Divididos, né? Entre o orgulho exatamente, e o receio. Orgulho e o receio da filha vir morar aqui. Hoje eu tenho certeza que eles são super felizes. Mas eu digo que eu não escolhi a medicina, eu fui levada a fazer medicina, mas eu me encontrei na medicina. Eu me encontrei na medicina e na radiologia porque eu acho que eu encontrei aquele objetivo, aquela missão de vida, que é ajudar. O sentido da tua vida, da tua existência. O sentido da minha existência. O que eu me sinto realizada quando eu chego em casa? Eu me sinto realizada, Linda, quando eu vou trabalhar e eu consigo fazer com que essas pessoas que passam na minha mão, que passaram por mim durante o dia, saiam um pouquinho melhor. Que consigam passar por esse momento que muitas vezes é tão difícil, porque a gente tem pessoas que nunca vivenciaram isso, mas tem muitas mulheres que viu a avó falecer por câncer de mama, a mãe está tratando, a irmã está fazendo quimioterapia. Então é um momento difícil. Então eu me sinto realizada se eu conseguir fazer com que esse momento, que não é fácil muitas vezes, seja um pouquinho melhor. Então eu me encontrei na medicina e na radiologia mamária principalmente porque eu consigo fazer com que essas mulheres consigam passar por esse momento um pouquinho melhor. Então, eu acho que é isso minha grande missão. Eu gosto de falar sobre isso, de levar o conhecimento para as mulheres, para que elas não sofram por antecipação, para que elas não sofram vendo notícias falsas, para que elas vão ter a notícia verdadeira nos lugares corretos, para que elas saibam o seu direito de diagnóstico precoce e cura. Que elas tenham um diagnóstico e um tratamento digno, humano, não é? Exatamente. E quando você tem um diagnóstico, mesmo sendo de câncer de mama, sim, eu sempre falo para elas uma coisa e é verdade. É claro que a gente, se pudesse escolher, escolhia nunca ter nada. Claro. Mas, se eu fosse escolher um tumor, eu ia escolher câncer de mama, que é o que tem o Como melhor... assim? Conta mais sobre Com isso. certeza, é o que tem a melhor chance de cura, se eu pegar na fase certa. Estou falando de 95% de chance de cura. Nossa, é muito alta. E que tem o tratamento mais direcionado. Não é um câncer de mama, nós temos uma variedade e conforme teu tipo, é aquele tratamento cada vez mais direcionado para você, que mais tem pesquisa no mundo. Então, se fosse para ter o tumor, era esse que eu ia escolher. Mas, é claro, para escolher mesmo, né? A gente nenhum, né? Falando em escolhas que a vida impõe, porque a vida impõe momentos e apostar nessa força, eu acho que tem um pouco isso no teu trabalho, apostar e transmitir uma força, né, para essas pessoas que te procuram. Você passou por algum episódio em família de algum diagnóstico assim, de câncer? Então, eu posso responder essa pergunta que se eu fosse escolher, né, escolher a mama, porque a gente passou por um processo bem difícil e eu acho que a gente nunca sai igual, a gente aprende algumas coisas e a gente leva algum tempo para assimilar. Nós passamos sim na nossa família uma experiência difícil e que mostrou, eu acho que a principal coisa que me mostrou foi que a gente não manda na vida, que a gente tem que programar e fazer tudo. Eu sou uma pessoa totalmente programada. Então eu gosto de saber o que eu vou fazer, aonde que eu vou fazer. Eu adoro planilha, adoro objetivos a curto prazo. No meu dia de hoje, na minha semana, eu tenho planilhas diárias, semanais, mensais e anuais. Tudo que eu quero fazer e que eu preciso, porque assim, eu sou uma pessoa programada. Mesmo assim, descobriu que não tem controle sobre a vida. E esse episódio me trouxe exatamente isso. Você pode programar e deve programar, mas que a vida te traz coisas que você não tem e você tem que saber mudar, aprender com elas e passar. Essa experiência que eu tive foi há 19 anos atrás. Eu sei exatamente porque a Lara, nossa filha mais velha, tem 19 anos agora e foi quando ela era um bebezinho, quando ela tinha 7 meses. E um dia, numa sexta-feira, então eu e Cícero médicos em casa,
Cícero me liga numa sexta-feira. Eu descobri recentemente que a gente guarda os momentos, alguns momentos é memória, algumas memórias não vão embora, né? Porque você guarda a memória afetiva junto, né? Você faz um registro quase fotográfico. Uhum. Eu falei, como é que a gente esquece algumas coisas e outras você guarda o detalhe, a roupa, o momento que você recebeu. Sim. Isso, né? É porque você tem aquela, né, afetividade junto. Então eu lembro do momento em que Cícero, meu marido, me ligou numa sexta-feira, finalzinho da tarde, era quase 18 horas, e falou assim: Linei, eu tô com uma dor abdominal e eu tô achando que é um cálculo renal. Será que você consegue fazer um exame meu agora? E eu respondi para ele assim, falei, nossa, Cícero, agora a babá já tá quase indo embora. Toda mãe, né? Já tô quase saindo e a gente tem que ir para casa, mas venha correndo que eu faço o teu exame antes. Mal sabia eu que era um momento que ia mudar toda a nossa vida, porque ele veio... Você fazendo o exame dele. Ele veio, eu fiz o exame dele e no começo do exame eu já vi, quando eu coloquei o aparelho para ver o rim, mas na verdade era um tumor de pâncreas. Então naquele momento, a hora que eu passei ali, eu já sabia que a nossa vida ia mudar, né? E muito, porque conforme eu disse para vocês antes, se a gente pudesse escolher, jamais escolheria pâncreas. Então existe essa fama ruim do câncer de pâncreas, né? Não tem cura, é morte rápida, evolução rápida da doença e o fim é a morte. Não é assim, o Cícero está vivo. Pois então, o problema da fama ruim do câncer de pâncreas é que é uma fama quase que verdadeira. Ah, sim? 90% dos casos de câncer de pâncreas não evoluem muito bem, né? Tá. A evolução não é... E um pequeno percentual evolui bem. Foi precoce a descoberta? Não. Quando a gente viu a imagem dele, já tinha uma lesão maior, de 5 centímetros, e por imagem o diagnóstico era que fosse o adenocarcinoma de pâncreas, que é o tumor dos tumores mais difíceis e ainda um desafio para a cura. Sim. Então é um tumor que, né, dependendo do estágio, é difícil, tem pouca coisa para a gente realizar. E a formação do Cícero é um cirurgião oncológico, então o tratamento dele, a hora que ele viu ali, ele já sabia aonde que foi, tanto que em 2 semanas ele estava fazendo tratamento cirúrgico e a cirurgia que ele fez na ocasião era a cirurgia maior dentro da especialidade dele. Né? Então o tipo de cirurgia que ele fez foi a maior cirurgia dentro do que ele fazia na prática dele, porque a formação dele foi cirurgia oncológica para todos os tipos de tumor e depois ele foi para mama, mas ele passou por todos os tumores antes, né, na residência dele. Então ele sabia disso. O que foi diferente para ele foi que não foi esse tipo mais agressivo, o tipo histológico, apesar de tudo, todas essas 2 semanas que a gente passou antes, fazendo a programação e os exames mostrando, era um tipo super raro de tumor, e que a cirurgia resultou e que mesmo assim tinha a chance de voltar, e a gente passou por tudo isso que as pacientes passam, medo de voltar no primeiro ano, medo de voltar no segundo, aí você completa 5, você completa 10, mas quem tem um tumor sabe que é igual ter um diabetes, você vai acompanhar o resto da vida e sempre se cuidando e fazendo as escolhas, né, certas. Até hoje é claro que ele convive, como todos os pacientes oncológicos, com complicações, ele teve uma diabetes porque tirou o pâncreas, né? Então ele tem que tratar. Mas eu acho que o que a gente aprende na vida, que as coisas vêm e que a gente tem que abraçar e fazer o melhor que pode naquele momento. Enfrentar. Né? Enfrentar e fazer o melhor. O que a gente não pode é deixar o medo dominar. O medo dominar principalmente para a questão diagnóstica. Fazer os exames de rotina. Exatamente. Ou até tá sentindo um nódulo, ter medo de ir. Sintoma. Ou eu tenho o diagnóstico, vejo, eu não quero fazer esse tratamento porque temporariamente eu vou ficar sem cabelo. Eu acho que a gente tem que mirar no objetivo maior, ficar curada. O que eu preciso fazer agora para ficar bem? Então, se eu não tenho nada, o que eu preciso fazer, meus exames diagnósticos. Eu tenho que fazer minha rotina para ter certeza e pegar alguma coisa no início. Se eu tenho um diagnóstico, o que eu preciso é focar, eu vou fazer tudo o que eu preciso agora. Lá, né, minha vida vou fazer a radioterapia, a quimioterapia, tudo que eu preciso, porque eu quero ficar bem lá. Então não deixar o medo dominar e não fazer tudo isso. Porque isso é o que a gente pode fazer,
né? É levar as forças, pensamento positivo para que dê certo, para que tudo evolua bem. Isso eu acho que faz parte da gente. Isso que eu aprendi, que a gente não tem como prever tudo. A única coisa que a gente pode dominar é fazer o melhor para que a gente consiga sair disso o melhor possível. E vocês saíram, pelo que eu percebo. O que você me diz disso? Houve uma mudança. Nós mudamos, amanhã já seremos outras, né? A partir da nossa conversa, temos sempre efeitos em nós, e que bom quando a gente pode respeitar mais o lado humano em nós e no outro, e acolher, não é? Não julgar tão fácil as pessoas, sabe? Exatamente, ver como esse período de medo é um período difícil, como o acolhimento é importante. Nesse período que a gente passou, eu me lembro de todas as pessoas que vieram me dar um abraço, porque era um período muito difícil, né? Você com uma filha pequena, a chance de morte ali era uma chance real de morte, muito presente. Até esse diagnóstico não tinha, né? Se realmente confirmasse todas as expectativas, era assim, não tinha, a gente não tinha outro caminho. Em que momento vocês perceberam que era possível o controle desse câncer? Você sabe que eu vou te dizer que algumas pessoas marcam e fazem diferença, e eu tento, no meu momento que eu tô ali da biópsia, fazer isso. Teve uma pessoa que fez uma diferença enorme na minha vida, que até hoje eu digo que ela mudou o meu momento. Porque até no ato cirúrgico, quando terminou o ato cirúrgico, a equipe saiu e falou assim: é um adenocarcinoma. É um adenocarcinoma nesse estágio, naquela época, 25 anos, há 19 anos atrás, não tinha muito o que fazer mais. Sim. Sendo isso, né, muita... E nesse momento que a equipe achou... Falaram para você. Falaram para mim, e eles tinham que ser corretos, afinal eu era uma profissional médica. Claro. Nesse momento eu te digo assim, que foi assim um momento que eu desabei, e que uma pessoa, uma oncologista, eu liguei para uma oncologista, tenho que dizer que a doutora Glaci. Claro, diga. E eu devo assim, até os últimos dias eu vou estar agradecendo que ela, no telefone, sabendo de tudo isso, e eu também sabendo, ninguém podia dizer ele não vai falecer. Sim. Se fosse, né? Não tem, eu já sabia. Mas ela me falou com uma certeza, com uma voz, falando assim: a gente vai fazer o melhor, vai dar certo, a gente tem muita coisa para fazer. Vamos lutar. Né? Vamos lutar. Ela não disse assim, ele vai ficar curado, não. Ela falou isso, eu falei: eu tenho pessoas do meu lado que eu posso contar. Não estou sozinha. Isso fez uma diferença muito importante. Então eu acho que é importante a gente falar isso para as pessoas saberem que quando você se sente naquele momento que abriu tudo, você sentir as pessoas do teu lado te abraçando. É maravilhoso, é isso que dá força para você seguir. Pessoas que fazem a diferença e ensinam pra gente fazer a diferença também. Exatamente, que a gente possa transmitir isso para frente, como isso é importante. Eu acho que a rede do bem, eu acredito em rede do bem, de você escutar, de você ir, de você sempre transmitir. Se você recebeu, você transmitir, sempre vai ser melhor, né? Que trabalho importante, né? Como pessoas marcam, né? Eu acho que talvez no nosso começo da nossa conversa nós falamos sobre o sentido da vida, né? Essa troca que todo mundo se interroga: por que eu existo, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que se você faz diferença na vida de alguém, já validou toda a tua existência. Com certeza. E esse sentido não precisa ser grande. Esse sentido, às vezes, eu não encontro num cafezinho com alguém que você vê que a pessoa... E você dá uma palavra, um sorriso. Sabe, na hora que você está passando um sorriso. Então, assim, eu digo que os movimentos na vida não precisam ser enormes. São aquelas pequenas coisas do dia a dia. Um sorriso. Que tem muito valor. Tem muito valor. Um sorriso para a pessoa que está passando, que você encontrou em qualquer lugar. Não precisa ser naquele momento do diagnóstico, quando você soube. É em todos os momentos da nossa vida, né? Como tratar o outro com dignidade, não é isso? Isso dá dignidade ao humano, né? Esse cuidado e esse acolhimento. Aliás, nós, dentro da radiologia, nós estamos tendo um impacto muito grande com a inteligência artificial. A inteligência artificial chegou e vai mudar a forma como que a gente faça diagnósticos, tratamento e uma série de coisas. Como assim? Fala um pouco disso. Quando a gente está falando, por exemplo, de diagnóstico, de avaliação de um exame de mamografia, para nós, a inteligência artificial, nesse momento, se eu der um exame de mamografia para um aparelho, ele consegue, nesse momento, baseado numa imagem, dar um diagnóstico tão preciso quanto o do radiologista.
Entretanto, a inteligência artificial pode fazer tudo isso, mas ele não consegue se conectar com o humano só com uma coisa. Na singularidade daquela pessoa. Exato, na humanidade, no carinho do abraço, em saber o que aquela pessoa... Ele pode até dar um tratamento totalmente direcionado, é isso, isso, isso. Mas ele não conhece a história daquela paciente, o que ela espera, o que ela quer. Então, os isso medos. Só o humano pode captar. Então, a humanidade é uma coisa tão importante. Para o bem ou para o mal, não é mesmo? Para o bem ou para o mal. Mas que sejamos para o bem. Exatamente. A gente tome atenção nisso, saiba da importância e a gente consiga atuar, né? Que a gente possa transmitir aquilo que você recebeu da doutora Glaci, né? Glaci, exatamente. Uma pessoa que fez diferença na tua vida para sempre. Olha, você lembrou dela nesse momento de conversa aqui no nosso podcast Reinventando a Vida. Ela reinventou, te ajudou a reinventar a tua vida. Exatamente, exatamente. Eu acho que são pessoas que estão ali que fazem a diferença na nossa vida. E vou falar mais uma pessoa que fez uma diferença enorme na minha vida, e eu acho que isso, dentro do ambiente que nós estamos falando, vai fazer todo sentido. Fale. Uma segunda, são duas pessoas que eu acho que mudaram a minha vida e que me ajudaram a nossa família em momentos especiais. Uma, a doutora Glaci, nesse momento de doença. Sim. Né? E aí teve o pós-doença. O pós-doença, depois, né, a recuperação, que não foi fácil, de uma cirurgia muito grande, do Cícero, e com um bebê. A gente tinha um bebê de 8 meses, nosso primeiro filho. Que precisa ser investido ali. Exatamente. E que naquele momento ficou centro da nossa vida. Aquele filho foi a nossa força para tudo, né? Então, a Lara era o nosso foco, tudo a gente fazia em torno dela. E aí, quando chegou em torno de 3 anos dela, né, o Cícero já estava bem, ele levou ali uns 4, 5 meses para voltar a trabalhar e se recuperar, mas já estava voltando super ativo e o trabalho ajudou muito nele. E eu também já estava voltando, mas aquela filha era a coisa mais importante nossa. como é até agora. Como deixá-la? Exatamente. Separação. E aí, vou falar, e olha que interessante. Tava eu um dia num plantão e essa mesma pessoa, você veja que eu devo ter alguma coisa com Glaci, tenho que ligar para falar para ela hoje. Tava eu num plantão e ela ligou para saber de outro paciente e eu passar o resultado e perguntou como é que estava a Lara. E eu falei, nossa, a Lara é a coisa mais linda da vida, tá linda, maravilhosa. E aquelas coisas que a mãe sempre fala, né? Ela olhou para mim e falou assim, no telefone. Ela olhou não, né? Ela parou e falou assim, você precisa fazer terapia. Por isso que eu falei que faz todo sentido dessa conversa que nós estamos tendo. Você precisa fazer terapia. Ela não pode carregar esse peso de vocês que vocês estão colocando sobre ela. O medo. Porque a gente ainda estava naquele momento instável, até porque todo mundo se estabilizasse. E aí, o que você fez? E eu fui fazer, nunca tinha feito, sempre quis fazer, mas nunca tinha dado, né? Fomos fazer terapia. E eu vou te dizer que a segunda pessoa que mudou minha vida foi a terapeuta. Porque ela mostrou para nós que tem muita coisa que a gente acha que sabe e que a gente acha que está fazendo certo, que você está dando amor e tudo, mas que tem coisas que você precisa conhecer, que você precisa trabalhar para você conseguir fazer com que tuas crianças ou com teus filhos, ou as pessoas ao teu redor, todo o teu ambiente familiar, consigam crescer e você não passe para eles, não projete aqueles medos. Não então foi uma herança de dor, de sofrimento. Exato, foi a segunda pessoa que fez a diferença na minha vida. A terapeuta. Então vocês estão escutando, sabem que é importante a gente conhecer a nossa história e ter pessoas do nosso lado que tenham conhecimento e possam nos ajudar a trabalhar com esse quesito. Mas precisa coragem, e você foi corajosa, né? As pessoas podem indicar várias vezes, precisa haver uma interrogação e um sofrimento para trazer. Quem vem só porque o outro indicou, não, você veio porque você estava num movimento e precisa coragem, né? Coragem para olhar para tuas dores. Para você, eu digo que acho que é o maior exemplo de amor, até acho que postei algo sobre isso. O que a gente transmite, a herança que a gente transmite para os filhos, sabe? Porque assim, você diz, eu amo tanto, eu faço tudo pelo meu filho, pela minha filha, eu pago a melhor escola, eu dou a melhor viagem, eu levo nos melhores médicos, eu vou para a fila do SUS cedo para pegar logo o horário, enfim, eu vou na fila da escola para pegar a vaga. Mas eu não cuido da minha saúde mental. Então eu posso sim adoecer. Que lindo isso que você trouxe.
Exatamente, eu acho que é tão importante, né? São coisas, e isso faz parte dessa rede do bem, né? São coisas que a gente aprendeu, que passou e que pode passar para alguém e fazer significado. Exato. E ela procurar ajuda e ajudar alguém que esteja procurando, precisando no futuro, né? Então, estamos aqui nós fazendo parte dessa rede do bem. Muito bom conversar com você. Eu gostaria de, para a gente encerrar, que você só ressaltasse a importância da prevenção e o que implica uma prevenção do câncer de mama, que é a tua área. Olha, linda, vamos terminar falando assim, mulheres. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente precisa. Nós temos que estar bem para a gente ajudar os nossos ao nosso redor. Porque nós, enquanto mulheres, temos lá na nossa carga genética que a gente quer cuidar dos filhos, da família, do marido, do trabalho, tem tantas coisas ao nosso redor que quando você vê, se deixa você por último. Lembrei do livro que você leu, As Várias Mulheres em Você. Que eu amei, vocês vão amar também, eu tenho certeza. Ai, deixa eu contar então. Conta. É um livro que nós escrevemos juntas, Vitória Borba, endocrinologista, e eu, sobre as várias mulheres em você, de filha, de menina a mulher madura. E a Linei nos deu a honra de fazer a pré-leitura do nosso livro. Logo vamos postar e vamos informar vocês do lançamento. Imperdível. Eu chorei muito em várias fases, porque você se identifica com várias coisas. Mas olha, vou deixar vocês aqui, ó, com isso, leiam e depois vocês vão contar para nós aqui. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Estou aguardando esse lançamento. Vai ser maravilhoso. Já é maravilhoso, porque eu tive o privilégio de ler, né? Então, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas, tendo em consideração essas várias mulheres que nós temos, a gente tem a tendência de fazer isso. E esquece que se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar os outros. Então, o que a gente tem que pensar? Saúde mental, super importante, mas saúde física. Saúde física... Somos corpo e mente, afinal. Exatamente. Saúde física significa cuidar de 4 aspectos que eu posso dizer para as nossas mulheres. Dica. Primeiro, nós temos que cuidar da nossa alimentação. A alimentação é a coisa mais importante, se eu pudesse dizer. Comer bem, não comer processados, comer uma alimentação saudável, isso, né, de forma adequada. Fazer exercício físico, tá cuidando do teu corpo, super adequado. Ter um sono bom, para que você consiga estar bem para o trabalho. Isso aqui, vindo de um oncologista, nós estamos falando aqui de prevenção de câncer. Se a gente prevenir obesidade, sedentarismo e alimentação indevida, e incluindo alimentação aqui entra o exagero com açúcar também. Exagero com açúcar, bebidas alcoólicas, sabe? Então, com isso você está prevenindo o tumor. Você está fazendo o que você pode para se prevenir. Então, veja que aqui são 3 medidas. E a última delas é o rastreamento, é fazer os exames de rotina. O que é exame de rotina? São aqueles exames para você detectar algumas lesões que não tem como você prevenir, como o câncer de mama, não tem um remédio que você tome hoje e que você não vai desenvolver. Então você detecta o mais precoce possível. Câncer de colo de útero, câncer de mama. Então, mulheres, não esqueçam, para você se cuidar, faça a tua mamografia de forma regular, anual, a partir dos 40 anos. Isso todas as mulheres, independente de qualquer coisa, têm que fazer. É um direito que nós temos, garantido por lei, para a nossa detecção precoce e poder ter os benefícios, né, do tratamento e da evolução do câncer de mama. Além disso, o que a gente tem que ter cuidados também? Se sentiu qualquer coisa diferente na mama, o que é uma coisa diferente na mama? Sentiu um nódulo novo, sentiu uma retração na mama ou saiu líquido no bico do seio, são sintomas que é importante você procurar um médico. Para reduzir a ansiedade, o que a gente tem que saber? Eu digo que o conhecimento é importante. Quando eu sinto um nódulo na mama, é muito comum você sentir nódulos. Na maioria das vezes, em 95% das vezes, esse nódulo vai ser benigno. É um cisto com líquido, né? Ou é uma área de estímulo, ou seja, coisas benignas. Então, como que você pode agir? Se você sentir um nódulo novo na mama, é muito comum a gente sentir isso. Sentir um nódulo novo na mama, se você ainda está no período menstrual, você pode esperar e vir a tua próxima menstruação. Veio a tua menstruação, esse nódulo regride, é porque é líquido, estímulo hormonal, está tudo tranquilo. Passou a menstruação,
e ele persiste, aí procura um mastologista para ver o que é. Ver, exatamente, porque aí quanto o ginecologista, antes melhor. Exatamente. Mas isso é uma coisa. Agora, se você já está na pós, você já parou de menstruar, já está na menopausa, no climatério, palpou um nódulo, procura o ginecologista, mastologista. A maioria das vezes não vai ser nada, mas é importante você procurar para ter certeza que esteja tudo bem. Outra dica super importante, quando que é bom fazer a palpação para ver se tem nódulo? Para quem está menstruando, espera uma semana depois da menstruação, porque quando vem a menstruação, a mama da gente geralmente fica dolorida, aumenta de volume. Então espera passar uma semana da menstruação e aí faz o autoexame da mama. Por que o autoexame é bom, mas por que não é recomendado pelas sociedades médicas? Porque o autoexame é importante para você conhecer suas mamas. Então sempre faça, para você saber qual é a textura e notar quando uma coisa está diferente. Sim. E procurar ajuda, mas não é suficiente, porque nós já falamos aqui desde o começo que a gente não quer notar lesão palpável. Habitualmente lesão palpável é lesão acima de 1,5 cm, 2 para uma pessoa, né, sentir ele palpável. A gente quer pegar antes disso. Aqui está escondida. Exatamente. Então faça as duas coisas. Uma, claro, faça o autoexame, porque se surgir alguma coisa diferente você procura ajuda. Mas não deixe de fazer regularmente a mamografia a partir dos 40 para a gente ver se não tem nada diferente não palpável também. A medicina, em muitos momentos, nos coloca diante de algo que preferimos não olhar. A nossa fragilidade, os limites do corpo, a possibilidade de um diagnóstico que nos confronta com aquilo que não controlamos. E, ao mesmo tempo, é justamente aí que a radiologia, enquanto medicina diagnóstica, tem um papel tão importante. Porque permite ver antes, perceber antes, cuidar antes, quando ainda há mais possibilidade, mais caminhos, sabe? Mas existe algo que vai além da técnica, tá bom? Existe o encontro, entende isso? Existe um modo como esse cuidado acontece, porque sim, todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com a nossa finitude, com a nossa não garantia, né? Mas a forma como somos acolhidos nesse percurso, o olhar, a escuta, o respeito e a presença dos profissionais, isso faz toda a diferença. Humaniza, sustenta e muitas vezes acalma aquilo que não pode ser evitado, mas pode ser cuidado, tá bom? E eu gostaria também que você desse um oi aí, uma mensagem para os profissionais da área de saúde, independente da área, né? Principalmente eu acho que a área de saúde é que pode dar um sentido à própria existência, né? Dando um atendimento digno para essas pessoas que sofrem. Exatamente, eu diria para os profissionais de saúde que não esqueçam que a inteligência artificial está aí, vai nos ajudar muito, eu tenho certeza, mas e vai fazer muita coisa que a gente faz hoje, mas ela nunca vai ganhar da humanidade. Então a humanidade é a coisa mais importante sempre, não esqueçam. Quem está na frente de você é uma pessoa especial, com uma história única. Exato. E que você tem que ajudá-la a passar por esse momento. Respeito e acolhimento implicam nesse trabalho, nessa ajuda, né? Isso dá dignidade ao humano. Obrigada por estar aqui. Se algo te tocou hoje, acolha com cuidado. Não se esqueça, lembre sempre, só transformamos o que conseguimos enxergar em nós. Até nossa próxima conversa aqui no podcast Reinventando a Vida. Obrigada, muito bom te ouvir. Quem sabe a gente possa repetir, foi ótimo. Com certeza, é um privilégio estar aqui com você e com todas as nossas, essas queridas mulheres, né, que estão aqui nos ouvindo. Isso, obrigada.